Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol já estava alto em Washington, D.C. quando a agente especial do FBI, Amelia Johnson, entrou no saguão da Union Station, elegante em seu terno cinza escuro, com um distintivo brilhante no cinto. Ela caminhava com a confiança tranquila que caracteriza aqueles que sobreviveram à academia e às suas primeiras investigações de campo. Na outra extremidade do corredor, o sargento Marcus Whitaker, um policial local conhecido por sua arrogância e desdém, observava a multidão com um sorriso presunçoso. Quando avistou Amélia, estreitou os olhos, incrédulo de que uma jovem negra bem vestida pudesse ser alguém de real importância. Ora, veja só isso! Ele sussurrou para o colega. Quem você acha que é essa garota? Amélia, concentrada em sua investigação sobre tráfico organizado, não percebeu o comentário de imediato. Whitaker, sentindo que precisava se impor, aproximou-se dela e em tom de deboche disse: "Ah, você tem um distintivo aqui, do FBI? Quer fingir que é importante?" Ele riu, confiante em sua autoridade e em seu poder de menosprezá-la. Mas ele não fazia ideia de que Amélia, longe de ser uma simples agente de campo, era uma das investigadoras mais respeitadas da agência, com anos de operações bem-sucedidas em seu currículo. O que aconteceu em seguida foi imediato e rápido. Amélia ergueu seu distintivo, o rosto calmo, porém penetrante, e disse com voz firme mas gélida: "Sargento Whitaker, aconselho-o a lembrar-se de que por baixo desse distintivo está a lei que jurou cumprir, e asseguro-lhe que a sua conduta hoje será documentada." Whitaker sentiu o frio cortante da autoridade genuína o invadir. Os transeuntes começaram a notar a tensão. Seu riso zombeteiro se transformou em constrangimento, depois em pânico. Ele acabará de perceber que havia desafiado alguém que podia discipliná-lo legalmente? E que aquela mulher aparentemente calma tinha o poder de colocá-lo em uma situação na qual nenhum sargento arrogante gostaria de estar. Amélia deu meia volta, deixando Whitaker paralisado no meio do corredor com o rosto corado. O que ele pensava ser um pequeno gesto de superioridade havia se voltado contra ele da maneira mais humilhante possível. E isso foi apenas o começo. Amanhã começara como qualquer outro dia em Washington, D.C., mas para Amélia Johnson, nunca havia um dia comum. Ela acabará de receber um relatório sobre um caso de fraude organizada no setor bancário, e seu instinto lhe dizia que essa investigação seria delicada. Amélia entrou no saguão da Union Station, seus saltos tilintando suavemente no mármore polido. Seu distintivo do FBI era claramente visível, mas ela não o usava para intimidar. Usava-o porque representava a justiça que servia com tanta diligência. Seus olhos castanhos penetrantes percorreram a multidão, procurando por um informante ou o menor sinal de seu alvo. Ao mesmo tempo, o sargento Marcus Whitaker, um agente de segurança local, observava a cena de seu posto. Whitaker tinha a arrogância típica daqueles que acreditam que o mundo inteiro deve se conformar à sua visão. Quando viu Amélia, franziu a testa, incrédulo de que uma jovem negra pudesse ter tanta elegância. "Olha só isso", disse ele ao colega. "Ela acha que pode andar por aí como se mandasse em alguma coisa, com esse crachazinho dela." Whitaker deu um passo à frente, já se imaginando impondo sua autoridade. Parou diante de Amélia, com um sorriso irônico nos lábios e disse em tom de deboche: "Ei, FBI é? Querem bancar os importantes?" Amélia parou, olhou para ele calmamente e respondeu com uma serenidade gélida: "Sargento Whitaker, aconselho-o a lembrar-se de que este distintivo representa a lei que deve obedecer. Seu comportamento hoje já está registrado." O sargento, surpreso por ela não ter entrado em pânico nem pedido desculpas, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele havia subestimado sua autoridade e presença. Os transeuntes começaram a lançar olhares curiosos, pressentindo que algo sério estava acontecendo. Amélia deu meia volta, continuando sua missão. Whitaker ficou ali parado, vermelho de vergonha e raiva, consciente de que sua tentativa de humilhação acabará de fracassar. Ele acabará de conhecer alguém que não era apenas um agente, um símbolo de justiça e disciplina. E ele ainda não tinha consciência de que aquele encontro era apenas o prelúdio de uma série de eventos que o levariam a se arrepender profundamente de sua arrogância. Após o incidente no saguão da delegacia, Amélia não se deixou distrair. Voltou para seu carro descaracterizado, estacionado a alguns quarteirões de distância, com a mente já focada na fraude bancária que fora tema de seu relatório. Seus anos de experiência lhe ensinaram que era preciso proceder com método e cautela, mesmo diante da arrogância de alguns colegas da polícia local.
Enquanto isso, o sargento Marcus Whittaker retornou à delegacia, incapaz de afastar da mente a imagem do distintivo do FBI e o olhar de Amélia. Cada vez que se lembrava do momento em que ela havia, calmamente, erguido o distintivo diante dele, sentia seu ego se estilhaçar um pouco mais. Seus colegas notaram seu silêncio incomum, mas ele dispensou as perguntas com um simples: "Está tudo bem?" O celular de Amélia vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de seu contato no banco, uma pista concreta sobre uma transação suspeita. Ela sabia que precisava agir rápido para investigar essa pista antes que os golpistas desaparecessem. Whittaker, por sua vez, decidiu descobrir mais sobre essa misteriosa agente do FBI que ele tentará humilhar. Ele pesquisou o nome dela nos bancos de dados internos e logo descobriu que Amélia Johnson não era uma novata qualquer. Suas investigações anteriores haviam levado a diversas prisões de alto nível, e ela gozava de uma reputação impecável dentro do FBI. A realidade começou a atingi-lo. Ele acabará de provocar uma das figuras mais respeitadas da aplicação da lei, e sua arrogância poderia lhe custar caro. Um sentimento novo e desagradável o dominou: o medo. Naquela mesma noite, Amélia foi ao banco encontrar-se com seu informante. Whittaker, incapaz de permanecer passivo, decidiu segui-la discretamente na esperança de controlar a situação ou, na pior das hipóteses, ao menos provar que estava certo. Mas quanto mais a seguia, mais percebia o quão desatualizado estava. Amélia movia-se com confiança, navegando pelo complexo mundo dos crimes financeiros com precisão cirúrgica, e cada gesto demonstrava seu profissionalismo. Para Whittaker, o choque foi gradual mas implacável. A arrogância e o desprezo que demonstrara naquela mesma manhã agora se voltavam contra ele. Ele compreendeu que não estava simplesmente diante de uma mulher negra, estava diante de uma força policial que nenhum distintivo local poderia intimidar. E naquele silêncio pesado, ele sentiu surgir um primeiro sentimento de arrependimento, tímido, mas inegável. Na manhã seguinte, Amélia Johnson já estava imersa em seus arquivos. Sentada no escritório temporário que o FBI lhe havia designado, ela revisava os extratos bancários e as evidências digitais que havia coletado. Sua experiência permitia que ela identificasse inconsistências num piscar de olhos, e cada detalhe reforçava sua intuição. A operação de fraude era muito mais extensa do que ela imaginara. Enquanto isso, o sargento Marcus Whittaker recebia suas próprias lembranças da humilhação do dia anterior. Seus superiores haviam ficado sabendo do incidente por meio de colegas que testemunharam a cena, e Whittaker sentia o peso da desaprovação. Ficou claro que ele não podia mais ignorar as consequências de seu comportamento. O simples fato de saber que Amélia tinha autoridade para documentar sua atitude arrogante e debochada o colocava em uma posição desconfortável. Enquanto Amélia se dirigia para um encontro com seu informante, Whittaker a seguia à distância, na esperança de controlá-la ou encontrar uma maneira de reparar sua imagem. Mas cada movimento que ela fazia demonstrava sua habilidade. Ela analisava, questionava e antecipava as ações dos fraudadores com impressionante maestria. Em determinado momento, Amélia percebeu um detalhe nos registros que havia passado despercebido no dia anterior. Ela parou, pegou o celular e enviou uma série de mensagens criptografadas para sua equipe. Em poucos minutos, vários agentes foram mobilizados para proteger uma área estratégica da cidade onde se esperava que uma transação suspeita ocorresse. Whittaker, sempre presente nas sombras, percebeu com horror que estava completamente perdido. O policial que ele tentará menosprezar agora estava no controle, e ele, um mero policial local, só podia observar. O pânico foi se instalando aos poucos, suas ações e decisões do dia anterior já estavam se voltando contra ele. Os fraudadores foram detidos sem maiores incidentes graças ao planejamento meticuloso de Amélia. O sargento Whittaker, testemunha impotente da prisão, finalmente compreendeu que sua tentativa de humilhação apenas servirá para evidenciar sua própria incompetência. Os outros policiais presentes trocaram olhares cúmplices, percebendo que Whittaker acabará de receber uma lição que não esqueceria tão cedo. Naquele dia, o sargento compreendeu uma verdade que havia ignorado por muito tempo. Subestimar alguém, especialmente uma mulher negra talentosa e influente, poderia ter consequências desastrosas. E para Whittaker, aquele foi apenas o começo de uma jornada rumo ao arrependimento. Poucos dias após a prisão dos fraudadores, Amélia Johnson retornou ao FBI para finalizar os relatórios e coordenar os próximos passos da investigação. Sua reputação crescia a cada dia, e cada sucesso consolidava sua autoridade dentro da organização.
Marcus Whittaker, por sua vez, ainda não havia superado a humilhação na estação de trem nem a demonstração deslumbrante de competência de Amélia. Mas desta vez, o destino interveio para confrontá-lo publicamente. Naquela manhã, um evento de segurança estava sendo realizado no saguão principal da delegacia local para parabenizar os policiais pelo trabalho recente em diversos casos. Whittaker achou que poderia brilhar ali e se redimir. Mas quando Amélia entrou para uma reunião de coordenação com as autoridades locais, todos os olhares se voltaram para ela. Os policiais presentes já sabiam quem ela era e quais eram seus feitos recentes. Whittaker sentiu o rosto corar. Cada passo que Amélia dava no corredor ecoava como uma lembrança de sua arrogância passada. Incapaz de resistir, ele tentou chamá-la, numa tentativa desajeitada de demonstrar que ele também era uma peça importante no caso. Amélia parou, olhou para ele calmamente e disse em voz perfeitamente audível: Sargento Whittaker, é um prazer vê-lo aqui. Espero que tenha tido algum tempo para refletir sobre nosso último encontro. Murmúrios se espalharam rapidamente pelo saguão. Os colegas de Whittaker trocaram olhares divertidos, percebendo que o arrogante policial estava sendo humilhado publicamente. O distintivo do FBI desta vez não era mais apenas um símbolo, havia se tornado uma lembrança da autoridade e da competência que ele tentará ridicularizar. Whittaker baixou os olhos, incapaz de responder. Ele acabará de perceber que seu comportamento não passaria despercebido e que sua reputação entre seus pares estava agora manchada. Amélia, imperturbável, prosseguiu. A lei e a ordem não dependem de gênero ou cor da pele, sargento. Aconselho que você se lembre disso em suas interações futuras. O resto do dia foi uma mistura de constrangimento e frustração para Whittaker. Cada gente que cruzava seu caminho parecia lembrá-lo silenciosamente de seu erro. Ele compreendeu que acabará de ultrapassar um limite irreparável e que o caminho para a redenção seria longo e árduo. Mas Amélia prosseguiu sua missão com determinação, deixando para trás uma mensagem clara. A arrogância e o desprezo sempre têm um preço, e aqueles que os exercem com muita liberdade acabam pagando por ele. Após a humilhação pública no saguão da delegacia, Marcus Whittaker se viu mergulhado em uma espiral de frustração e reflexão. Todas as noites ele repassava a cena na memória. O olhar sereno de Amélia, seu distintivo erguido com confiança, os sussurros de seus colegas que tinham ouvido tudo. Ele sabia que precisava reagir, mas o orgulho tornava qualquer abordagem direta praticamente impossível. Whittaker então decidiu adotar uma estratégia. Ele iria redimir-se aos olhos de todos. O problema era que ele não tinha ideia de como lidar com alguém como Amélia. Primeiro, tentou participar das reuniões de coordenação do FBI com uma postura excessivamente autoritária, pensando que poderia impor sua presença. Mas cada tentativa terminou em fracasso. Amélia antecipava suas intervenções, corrigia seus erros e o forçava a um papel secundário contra a sua vontade. Certa manhã, ele tentou uma tática diferente: oferecer ajuda em campo durante uma operação organizada para desmantelar uma quadrilha de falsificação. Whittaker queria mostrar que era útil, competente e digno de respeito. Mas sua desajeitada natureza falou mais alto. Ele se viu fazendo gestos desnecessários, atrasando a operação e irritando discretamente os policiais presentes. Amélia, calma e metódica, corrigiu suas ações sem levantar a voz, mas o olhar que lhe lançou foi suficiente para fazê-lo se sentir insignificante. A cada novo incidente, Whittaker entendia um pouco melhor. Ele não estava simplesmente na presença de uma mulher negra competente, mas sim diante de uma profissional especialista em sua área. Sua arrogância inicial, seu desejo de menosprezar Amélia, só o fizeram parecer mais ridículo. Naquela noite, sentado sozinho em seu carro, Whittaker releu o relatório sobre Amélia mais uma vez. Uma mistura de vergonha e frustração o invadiu. Pela primeira vez, ele refletiu seriamente sobre o que significava respeitar verdadeiramente a autoridade. Ouvir e aprender em vez de buscar dominar através do desprezo. Mas apesar do arrependimento que começava a surgir, um obstáculo persistia: seu ego. Ele sabia que se reconciliar com Amélia e recuperar ao menos um mínimo de credibilidade exigiria mais do que simples desculpas. Exigiria ações concretas, e talvez até mesmo a aceitação de parecer humilhado diante de seus colegas. Whittaker estava apenas no início de sua jornada rumo à redenção, e cada passo em falso o lembrava de que subestimar alguém como Amélia havia sido seu maior erro. Poucas semanas após os eventos no saguão da estação ferroviária, Amélia Johnson foi designada para uma investigação particularmente complexa.
uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada a organizações criminosas que operavam em Washington, D.C. e em diversas outras cidades dos Estados Unidos. A situação exigiu estreita coordenação entre o FBI e a polícia local. Para Marcus Whitaker, a notícia foi um choque. Ele teria que trabalhar diretamente com Amélia, a mulher que tentará humilhar e cuja reputação crescia a cada sucesso. Seu ego resistiu, mas ele não tinha escolha. Seus superiores haviam deixado claro que essa colaboração era obrigatória. Na primeira reunião de coordenação, Whitaker entrou com cautela. Amélia, sentada calmamente à mesa, não demonstrava nenhuma hostilidade. Seu profissionalismo era inabalável. Ela detalhava as operações, atribuía funções precisas e antecipava os movimentos dos criminosos. Cada palavra que ela proferia lembrava Whitaker de sua própria incompetência passada. Ele tentou, no entanto, recuperar algum terreno. Posso lhe mostrar um atalho para os escritórios deles, disse, num tom que pretendia ser autoritário. Amélia olhou para ele, ergueu levemente uma sobrancelha e respondeu. Sargento Whitaker, eu conheço os atalhos, mas precisamos seguir o protocolo. Sua função é garantir a segurança da área e auxiliar minha equipe conforme as instruções. Whitaker sentiu um nó na garganta. Mesmo ao tentar contribuir com algo, ele se sentia subordinado a alguém que antes desprezava. Cada ordem dada por Amélia parecia reforçar sua autoridade e expor sua antiga arrogância. Durante a operação de campo, Whitaker se deparou com uma realidade ainda mais humilhante. Amélia coordenou tudo com excepcional precisão: comunicações, segurança dos pontos de entrada, gerenciamento de testemunhas. Apesar de seus anos de experiência local, Whitaker se viu seguindo suas instruções à risca, sem poder questioná-las. Cada erro do passado voltou à tona, e o arrependimento gradualmente se transformou em uma lição difícil, porém necessária. Ao final da operação, a rede criminosa foi desmantelada com sucesso, e Amélia parabenizou sua equipe, incluindo Whitaker, pela cooperação. Mas aos olhos do sargento, havia agora algo diferente. Uma mistura de vergonha e admiração, arrependimento e consciência. Pela primeira vez, Whitaker entendeu que simplesmente usar uniforme ou ter um distintivo local não era suficiente para inspirar respeito. Competência, disciplina e profissionalismo eram muito mais importantes do que arrogância e desprezo. E enquanto Amélia partia com sua equipe, Whitaker permaneceu imóvel, consciente de que seu caminho para a redenção estava apenas começando, e que cada passo seria mais difícil do que o esperado. Após a operação bem-sucedida contra a rede de lavagem de dinheiro, Marcus Whitaker retornou à delegacia com uma mistura de orgulho deslocado e constrangimento persistente. Ele sabia que havia testemunhado a excelência de Amélia Johnson e que cada erro passado apenas havia aprofundado seu arrependimento. Mas desta vez ele decidiu tomar uma atitude concreta, mudar de verdade seu comportamento. No dia seguinte, Whitaker chegou ao escritório com uma nova mentalidade. Cumprimentou Amélia respeitosamente, sem arrogância ou deboche, e ouviu-a atentamente durante a reunião de coordenação. Começou a fazer perguntas relevantes, a oferecer ajuda construtiva e a reconhecer as suas limitações. Até os seus colegas notaram a mudança. O sargento, geralmente autoritário, agora parecia atencioso e humilde. Amélia, sempre profissional, observou esse desenvolvimento sem julgamento, mas com certa satisfação. Ela compreendeu que Whitaker estava começando a aprender a lição mais difícil: respeito e competência valem mais do que arrogância e deboche. Uma nova missão surgiu rapidamente: o roubo de dados confidenciais de uma empresa de tecnologia da cidade. Amélia era a escolha natural para liderar a investigação, com Whitaker e alguns outros agentes prestando apoio. Em campo, Whitaker seguiu as instruções dela com um rigor incomum. Ele não agiu por impulso, não tentou impressionar ou dominar, e se concentrou unicamente em concluir a tarefa em questão. Ao final da operação, Amélia o parabenizou por sua sincera cooperação. Era a primeira vez que Whitaker recebia um elogio dela sem segundas intenções, e isso o impactou profundamente. Ele começou a entender que a verdadeira autoridade não se prova pela intimidação, mas sim pelo profissionalismo, respeito e competência. Essa mudança, embora gradual, começou a ser percebida pelos outros oficiais. Whitaker sentiu um tipo diferente de orgulho, um orgulho que não vinha da arrogância, mas do trabalho bem feito e do respeito conquistado honestamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele diz a si mesmo que realmente pode se redimir, contanto que continue nesse caminho. Algumas semanas depois, Amélia Johnson recebeu um alerta urgente. Um ataque cibernético massivo estava visando os sistemas de uma importante instituição financeira em Washington, D.C.
O ataque ameaçava comprometer milhões de dólares e colocar em risco milhares de cidadãos. O FBI mobilizou imediatamente sua equipe e, desta vez, Whitaker foi totalmente integrado à operação, sob a supervisão direta de Amélia. Desde o momento em que chegaram, a tensão era palpável. Servidores piscavam, alarmes soavam e cada segundo contava para impedir que o ataque se alastrasse. Amélia assumiu o comando com calma e precisão, atribuindo funções e antecipando cada movimento dos cibercriminosos. Whitaker, apesar do estresse, seguiu suas instruções cuidadosamente, sabendo que qualquer erro seria catastrófico. Num momento crítico, um membro da equipe local entrou em pânico e cometeu um erro, arriscando bloquear o acesso a dados cruciais. Whitaker reagiu imediatamente, aplicando o que havia aprendido desde a humilhação inicial, manteve a calma, seguiu os procedimentos e auxiliou o colega sem buscar os holofotes. Amélia notou sua compostura e eficiência e pela primeira vez, Whitaker se sentiu genuinamente útil e respeitado por suas habilidades reais, e não por sua arrogância anterior. A operação foi um sucesso, os hackers foram neutralizados, os dados protegidos e os sistemas restaurados sem perdas. Amélia parabenizou toda a equipe, mas Whitaker percebeu a diferença. Seu olhar encontrou o de Amélia e ele viu em seus olhos uma mistura de respeito e aprovação. Foi um momento de reconhecimento silencioso, e ele soube que havia alcançado um marco importante. Para Whitaker, essa operação foi mais do que um sucesso profissional. Foi a prova de que humildade e disciplina conquistam respeito onde a arrogância falha. Ele finalmente havia compreendido que o verdadeiro poder não reside em dominar os outros, mas sim no autocontrole e na competência. Com a tempestade amenizada, Whitaker sentiu um profundo alívio e uma satisfação renovada. Ele acabará de dar um passo decisivo rumo à redenção. Mas também sabia que cada desafio futuro seria uma oportunidade para confirmar essa mudança ou para recair nos seus antigos hábitos. Poucos dias após a operação contra o ciberataque, uma reunião pública foi realizada na delegacia para apresentar os resultados e agradecer a todos os participantes. Vários jornalistas e autoridades locais estavam presentes, o que colocou Whitaker em uma posição difícil. Ele sabia que desta vez precisava provar que sua mudança era real. Enquanto as felicitações continuavam, um oficial local ousou fazer um comentário depreciativo sobre o papel de Amélia. Francamente, poderíamos ter nos virado sem ela. A plateia mergulhou em um silêncio constrangedor. Whitaker imediatamente percebeu que a arrogância de seu colega poderia manchar a reputação de Amélia e indiretamente a sua própria. Sem pensar, ele falou com a voz firme, mas calma. Com todo o respeito aos meus colegas, é inegável que esta operação jamais teria sido bem-sucedida sem a liderança de Amélia Johnson. Seu profissionalismo e serenidade foram essenciais. Quem subestima isso ignora a realidade do que conquistamos juntos. O silêncio se transformou em murmúrios de admiração. Repórteres notaram a declaração, e até mesmo alguns funcionários trocaram olhares surpresos. Whitaker, pela primeira vez, defendia publicamente alguém que ele tentará humilhar. Esse gesto marcou uma virada. Ele não estava mais apenas expressando arrependimento, mas tomando medidas concretas para reparar sua arrogância passada. Amélia, surpresa, mas grata, deu-lhe um leve sorriso. Não eram necessárias palavras. Ela entendia que Marcus Whitaker realmente havia mudado. Esse momento teve um efeito duradouro em Whitaker. Ele percebeu que o respeito não pode ser comprado por meio de gestos superficiais ou tentativas de dominação. Ele é conquistado por meio de ações, lealdade e reconhecimento genuíno das habilidades dos outros. Para Amélia, esse incidente reforçou sua imagem de líder honesta e respeitada, capaz não só de dirigir operações complexas, mas também de inspirar mudanças até mesmo naqueles que duvidavam dela. Para Whitaker, foi a confirmação de que sua redenção estava em curso e que ele agora podia caminhar ao seu lado sem vergonha ou arrogância. Algumas semanas após a reunião pública, a dinâmica entre Amélia Johnson e Marcus Whitaker havia mudado drasticamente. Whitaker não era mais o sargento arrogante e debochado do início, ele havia se tornado um parceiro respeitoso, atencioso e eficaz. Cada operação, cada reunião, cada decisão em campo era agora marcada por seu genuíno comprometimento e humildade. Certo dia, o FBI foi alertado sobre uma situação crítica. Um grupo criminoso organizado planejava um assalto à mão armada em um centro financeiro da cidade. Amélia foi naturalmente escolhida para coordenar a operação. Whitaker, como vinha fazendo desde sua transformação, permaneceu ao seu lado, pronto para agir conforme as ordens e apoiar sua equipe sem buscar os holofotes.
Em campo, tudo correu perfeitamente. Amélia liderou, Whittaker obedeceu com eficiência e juntos, neutralizaram a ameaça sem maiores incidentes. Após a operação, Amélia fez questão de parabenizar sua equipe e em especial Whittaker. Sargento Whittaker, você provou que sabe colaborar, respeitar a autoridade e agir com competência. Estou orgulhoso do que conquistamos juntos. Whittaker sentiu uma nova emoção, orgulho, mas acima de tudo, gratidão. Ele não só havia corrigido o erro de sua arrogância passada, como também conquistara algo muito mais precioso: o respeito genuíno de seus pares e de uma mulher cuja competência superava qualquer orgulho. Nos dias que se seguiram, Whittaker começou a compartilhar sua experiência com outros policiais, explicando como sua atitude inicial quase havia comprometido operações cruciais e como a humildade e o profissionalismo o salvaram do fracasso. Sua transformação tornou-se um exemplo dentro do departamento, um lembrete de que a arrogância pode ser devastadora, mas que a redenção é possível se a pessoa reconhecer seus erros e mudar de verdade. Amélia, por sua vez, continuou a se destacar em suas missões, sabendo que mesmo aqueles que duvidaram dela ou tentaram menosprezá-la poderiam, com sinceridade e esforço, aprender e crescer. Ela não apenas liderou operações complexas e prendeu criminosos, mas também inspirou mudanças duradouras em alguém que inicialmente parecia incapaz de compreender o valor do respeito e da humildade. Assim termina a história. A arrogância foi punida, o desprezo foi corrigido e a competência e o respeito triunfaram. Whittaker aprendeu a lição mais difícil, porém mais valiosa de sua carreira, e Amélia Johnson provou mais uma vez que a verdadeira autoridade não se conquista pelo medo ou pela humilhação, mas sim pela justiça, pela experiência e pela integridade.